Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 22 de julho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: quiosques da Orla são alugados ilegalmente. Na Folha de São Paulo, Dilma proporá a Francisco ação conjunta contra a pobreza. No Estadão, Papa diz que dirigentes devem servir aos pobres. No semanal Boc News, região em perspectiva. No Santa Portal, túnel da Vila Zilda fica interditado para manutenção na terça. No G1 Santos e região, incêndio destrói salão de festas após aniversário. No portal da UOL, Dilma proporá ao Papa ação articulada contra a pobreza e a exclusão. Na revista Veja, o Papa dos pobres. Chico. Muito bem. São 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem. E a última pesquisa do IBOP a respeito da sucessão presidencial, publicada pelo jornal Estado de São Paulo, traz um dado muito curioso, muito interessante. Se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse candidato à presidência da República, ele teria 41% das intenções de voto e seria o primeiro colocado. Já com a candidatura da presidente Dilma Rousseff, ela teria 30% das intenções de voto. Essa diferença de 11% em favor do ex-presidente reforça a tese de setores petistas insatisfeitos com o governo da presidente Dilma, que insistem no bordão "Volta Lula", para que o ex-presidente seja o candidato do partido no ano que vem. Seja como for, com Lula ou Dilma como candidatos do PT, o cenário sucessório presidencial está se desenhando, está se clareando com outras 3 candidaturas de oposição. A da ex-senadora Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que em todas as pesquisas de todos os institutos fica em segundo lugar, flutuando em torno de 20%, seguida pelo senador mineiro, provável candidato do PSDB, Aécio Neves, que tem algo em torno de 15% das intenções de voto. E em quarto lugar, surge o virtual candidato do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que também tem algo em torno de 7% a 8% das intenções de voto. No programa de hoje, nós vamos falar sobre toda essa situação de sucessão presidencial, sobre política nacional, de reforma política, mas também vamos falar da política de saneamento para a região metropolitana da Baixada Santista, até porque o nosso convidado de hoje é o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o engenheiro João Paulo Tavares Papa. Mas tudo isso daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli nos trouxer todas as informações a respeito da previsão do tempo e também do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, uma frente fria avança pelo sudeste e ainda provoca chuva e queda de temperatura nesta segunda-feira, dia 22 de julho. A temperatura varia entre 16 e 24 graus em Santos e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a 1,5 metro. Vamos agora às informações das estradas. A neblina provoca trânsito lento no sistema Anchieta e Imigrantes. Por esse motivo, na altura do pedágio está sendo implantada a Operação Comboio por medida de segurança. Está em vigor a Operação 5x5 com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta e Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas, a travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo
Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 10 minutos, participe do nosso Jornal em Foque pelas redes sociais, questionando os nossos convidados do programa de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. O Enem 2013 está chegando. Saiba se você está bem preparado com um sexto simulado aberto que a Universidade Santa Cecília preparou para você. Além de testar seus conhecimentos, concorra a bolsas de até 100% de desconto em qualquer curso da Unisanta. Inscrições gratuitas até 11 de setembro pelo site www.unisanta.br/simulado. Informações 3202-7101. Universidade Santa Cecília. Tradição e pioneirismo em educação. Oito horas e 12 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo e nós estamos recebendo hoje, nesta segunda-feira, dia 22 de julho, o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papo, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver a reportagem do programa de hoje. Paula. Chico, o Clube de Regatas Saldanha da Gama, na Ponta da Praia, em Santos, está prestes a ser totalmente reformado. O novo projeto deverá ser aprovado pelos conselheiros. Com 110 anos de fundação, o Clube de Regatas Saldanha da Gama aguarda por uma reformulação completa. A atual sede na Ponta da Praia, em Santos, conta hoje com cerca de 20 mil metros quadrados. Mas metade do terreno já foi vendido em 2008 para uma empresa por 28 milhões de reais. E é no espaço restante que provavelmente será construído um novo clube, semelhante ao que aconteceu com a agremiação vizinha. Em 2011, o Clube Vasco da Gama negociou uma permuta com uma empresa para reformar o local. Agora eles apostam no aluguel do salão para gerar receita. E é pensando nessa mudança radical que a diretoria do Saldanha da Gama apresentou um novo projeto. A ideia é dar vida nova à agremiação. Com a finalidade de trazer de volta para o clube as famílias, que de uma certa forma se perdeu ao longo do tempo, seja por conta da praia, né, das barracas de praia que nos anos 70 afastaram muitos associados dos clubes, né, de locais de lazer públicos que também afastaram muitos associados. Ou nós modernizamos os clubes, ou nós estaríamos condenados ao fracasso. E o futuro do Saldanha da Gama pode ser igual a essa maquete. O projeto conta com um novo prédio com academia, salão de festas e sala do Conselho Deliberativo. Terá também piscina no terraço, estacionamento subsolo,
quadras de tênis, uma quadra poliesportiva e um campo de futebol society, além de uma lanchonete. A obra deve durar cerca de 2 anos. Esse projeto foi apresentado para o Conselho. O Conselho solicitou que fosse feito um orçamento para que ele soubesse qual seria o dispêndio para uma obra dessa. Isso foi feito. Essa semana eles vão estar recebendo esse estudo feito por uma empresa de engenharia de São Paulo. E a partir daí, no meados de agosto, já vamos estar em condição de votar a proposta da diretoria executiva. Após reformado, a ideia da atual diretoria é transformar o clube em um ambiente para a família e que incentive o esporte. E para gerar receita e aumentar o número de sócios, vão ser oferecidos serviços de escolinhas de diversas modalidades esportivas, além de pacotes de visitação. A gente vai fazer essa parceria com as agências de navegações e, contando com isso, a gente vai trazer gente do interior, gente de São Paulo, que costumam frequentar clube. Então a gente pode também trazer esse pessoal, fazer excursão para vir para cá fazer essas atividades, né? Muito bem, aí está a reportagem a respeito dos clubes da Ponta da Praia, um projeto importante que vai impulsionar ainda mais o desenvolvimento e também o lazer naquela região tão tradicional de Santos, do nosso município. E nesse sentido, doutor Papa, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação a respeito desses projetos todos ali na Ponta da Praia, que estão revigorando toda aquela área. O senhor, quando foi prefeito, teve uma participação, inclusive a lei que estabeleceu que os clubes permaneçam à frente, com construções atrás, é do seu governo. Eu agradeço a sua presença. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Bom dia, Chico, Rodolfo, Paula, equipe da produção do Jornal em Foque. É um prazer voltar aqui. E esse tema que abre o programa é um tema muito interessante, porque ele mostra a transformação previsível na Ponta da Praia a partir de um certo enfraquecimento que, infelizmente, ocorreu com quase todos os clubes santistas, né? Em particular, 3 dos clubes da Ponta da Praia, o Regata Santista, o Vasco da Gama e o Saldanha da Gama, perderam muitos sócios ao longo do tempo, perderam força, tiveram as suas estruturas deterioradas com o tempo e, a partir dessa nova realidade, dessa nova conjuntura, começaram a buscar fórmulas de sobrevivência. E eu me recordo que isso aconteceu, Chico, exatamente no primeiro ano, nos primeiros meses do meu primeiro mandato na Prefeitura de Santos, em 2005. As notícias corriam pela cidade de que alguns iriam fechar, inclusive com aquele trágico episódio do clube Regatas Santista. E eu tomei a iniciativa de chamar a Prefeitura, os presidentes dos conselhos e os presidentes das diretorias executivas dos 3 clubes da Ponta da Praia, porque me interessava muito esse tema, eu me preocupei com a Ponta da Praia, porque as informações eram no sentido de que alguns desses clubes iriam vender ou quase que totalmente as suas áreas, ou pelo menos negociar a parte nobre, que é a parte frontal daqueles imóveis, para incorporações imobiliárias de Santos e de São Paulo. E, de fato, a realidade era difícil dos clubes, havia necessidade de um equacionamento das contas, pagamento de dívidas, essa realidade se confirmou. Claro. E, a partir disso, eu propus à Câmara Municipal, a Câmara votou, aprovou uma legislação que, de certa maneira, protegeu a paisagem da Ponta da Praia, né? Um dos locais turísticos mais importantes de Santos, e nós criamos, portanto, uma espécie de plano diretor específico para aquela região da Ponta da Praia, estabelecendo critérios bastante rígidos em relação a essa renovação que os clubes iriam passar e estão passando. O Vasco da Gama já é fruto dessa nova realidade, agora o Saldanha da Gama, e teremos, claro, no futuro, em breve o Regatas. Com a nova legislação, Chico, isso é importante que a população saiba, o conjunto arquitetônico da Ponta da Praia, que começa no Museu de Pesca, passa pelo Clube Internacional de Regatas e depois abrange essas 3 agremiações que nós citamos, ele permanecerá como hoje está. Preservado. Quer dizer, construções em padrão baixo, na frente, de frente para o mar, portanto, e mantendo, isso está na lei, mantendo as suas atividades, principais atividades, voltadas para esporte, para cultura e para turismo. E
Dessa maneira, os clubes negociaram em outras condições a parte remanescente dos seus terrenos, que é exatamente a parte dos fundos, para que a indústria imobiliária pudesse construir ali e fazer, inclusive, a renovação e a modernização dos clubes. Acho que foi uma medida acertada que a Prefeitura de Santos e a Câmara tomaram naquele momento e que hoje começam a mostrar aí os bons resultados. Rodolfo Amaral, você frequentou muito esses clubes, foi sócio dos clubes, conselheiro, né? Remete aí à sua adolescência. Bom dia, Chico. Bom dia, Paulo. Obrigado pela presença. Paula, bom dia ao telespectador. Exatamente dos três que entraram nesse processo, do Regatas, do Vasco e do Saldanha. Eu fico feliz que pelo menos o Vasco e o Saldanha tenham encontrado aí uma alternativa de sobrevivência, isso vem ocorrendo não só aqui, mas em todo o país, com a própria mudança do comportamento aí da sociedade. Já não temos mais aquelas famílias que frequentam na mesma intensidade os clubes, até porque o mercado imobiliário, de certa forma, constituiu aí pequenos clubes nos condomínios, né? As áreas de lazer nos condomínios hoje, pelo menos nesses mais novos que estão sendo construídos, tanto aqui em Santos como em outras regiões, vem com esse perfil de garantir o lazer exatamente dentro do próprio imóvel. Mas eu queria até aproveitar esse gancho, já que nós estamos com o ex-prefeito aqui, temos tanta coisa da Sabesp que pode discutir, mas essa discussão dos clubes e da Ponta da Praia em especial remete a uma outra polêmica que o ex-prefeito acompanhou de perto, não só como prefeito, como antes como vice-prefeito, depois como secretário de planejamento, que é exatamente o adensamento de Santos, aí, as construções, associado, evidentemente, com uma preservação ambiental forte que se abateu na Baixada Santista a partir da Lei de Gerenciamento Costeiro. Eu pergunto qual é a análise crítica que o ex-prefeito faz hoje desse processo de adensamento, porque há queixas de parte da população, principalmente na Ponta da Praia, que o adensamento lá já preocupa. Como é que você analisa isso? Se me permite, Rodolfo, Francisco, telespectadores, antes de entrar nessa questão mais geral do plano diretor, a tendência de adensamento de Santos, só uma lembrança importante em relação à medida que foi tomada nos clubes, na Ponta da Praia. Esses clubes nasceram, surgiram em Santos a partir da atividade náutica, dos esportes náuticos. E com o tempo começaram, esses esportes desapareceram em Santos, quase morreram em Santos. A legislação também teve um ganho extraordinário para o campo esportivo, porque ao garantir as novas estruturas de frente para o mar, vocês recordam aquelas rampas, os acessos ao mar, e são pouquíssimos acessos além das praias, que os esportistas têm ao mar e ao canal do Porto de Santos, eles voltaram a ter utilidade. Então, hoje, passeando pela Ponta da Praia, com a infraestrutura dos clubes, voltando, com garagens náuticas, as antigas rampas foram reconstruídas, foram recuperadas, e hoje nós temos de volta o remo, que sempre foi uma atividade muito forte para Santos e para a região, aliás, com novas modalidades. A Paula é praticante. A canoa havaiana, que é uma nova modalidade na área de remo, que conquistou os santistas. Temos aqui uma atleta do remo, da canoa havaiana, que é a jornalista Paula Paparelli, enfim. Mas não apenas ela, mas centenas e centenas de esportistas em Santos hoje voltam a ter perspectivas, inclusive de disputas de competições nacionais, competições internacionais, que a cidade havia perdido. Então, eu diria que esse novo formato dos clubes da Ponta da Praia, ele é muito interessante. O Rodolfo lembrou bem, os clubes se renovaram, hoje eles têm estruturas mais enxutas, mais adequadas aos novos tempos, né? As pessoas deixaram de conviver com tanta intensidade nos clubes, porque hoje os condomínios têm uma infraestrutura que no passado não havia. Então, acho que foi uma boa medida. Isso nos remete também às questões do plano diretor de maneira geral, como levanta aqui o Rodolfo Amaral. Uma das críticas mais intensas em relação ao atual plano diretor de Santos está relacionada à verticalização. Agora, é preciso sempre contextualizar tudo isso. Em primeiro lugar, nós vivemos numa ilha
de dimensões muito pequenas, né, de espaços muito restritos, 33 quilômetros apenas quadrados de área plana e mais 6 quilômetros de morros. Portanto, a nossa cidade, a nossa região, a nossa cidade principalmente na área insular, está vocacionada para exatamente o processo de verticalização e de adensamento que ocorre em todos os lugares do mundo onde os espaços são diminutos, os espaços são pequenos. É preciso lembrar também, no contexto histórico, que até o início da década de 90, a indústria da construção civil em Santos estava paralisada, absolutamente paralisada. O Rodolfo, que foi secretário de Economia e Finanças do município, lembra bem, nos idos de 95, 96, 97, a indústria da construção civil, isso está nos jornais, crescia, especialmente na Praia Grande, um pouco no Guarujá, e desistiu de Santos. Vejam, uma cidade com tanta infraestrutura, uma cidade com tanta qualidade de vida, uma cidade histórica, e nós não tínhamos opções de novos empreendimentos imobiliários para classe média, para novos casais, novas famílias, não havia essa perspectiva. Então, veja, a cidade estava reservada, de certa maneira, para as famílias tradicionais que conseguem e que conseguiam ainda conviver e residir nas suas residências, em casas, em sobrados de grandes dimensões. A vida mudou. Hoje, inclusive, eu que a vida inteira morei em casa, num sobrado, primeiro no Campo Grande, depois no Gonzaga, não conseguiria mais me adaptar morando numa casa. A cultura, a dinâmica urbana mudou bastante, a econômica mudou bastante. As pessoas hoje procuram condomínios por várias razões, de segurança, economia, enfim. E a cidade... Até pelo lazer. E o plano diretor, o Rodolfo lembra disso, o plano diretor que vigia aquela época era de 1968. Ele já estava completando 30 anos e era um plano diretor que travava a cidade. Não apenas travava no aspecto do desenvolvimento econômico, expulsava de fato as pessoas da cidade, porque não haviam novos empreendimentos imobiliários ofertados, não havia, portanto, oferta, e havia uma demanda crescente. E haviam outros aspectos muito sérios e muito graves nesse plano que as pessoas já esqueceram, porque a solução já foi dada. Nós tínhamos em Santos as famosas zonas mistas. A zona mista leste, que começava aqui na ponta da praia, se estendia pelo bairro do Estuário e do Macuco inteiro, e a zona mista noroeste. O que era essa famigerada, podemos dizer assim, zona mista? Um espaço no território municipal onde a atividade portuária e a atividade residencial poderiam legalmente conviver. Ou seja, o caos. Atividade, a movimentação de containers, isso tudo coincidiu também com a modernização dos portos. Novas empresas portuárias chegando, se instalando, atropelando bairros e quadras residenciais e um conflito permanente. Eu recordo, Chico, fui secretário de Meio Ambiente da primeira gestão do prefeito Beto Mansur. O conflito no Macuco, no Estuário, na ponta da praia e parte dos bairros da Zona Noroeste era infindável. Você imagina um cidadão residindo ao lado de um pátio de container, trabalhando 24 horas, enfim. Sim. Isso era fruto também do tal plano diretor de 1968, que hoje algumas pessoas têm, por saudosismo ou desconhecimento, falam bem, elogiam esse plano, que ele trouxe o caos para Santos. Então não foi fácil, o plano diretor reformado em 98 não é perfeito, mas ele proporcionou a Santos uma virada, um despertar econômico. E ao mesmo tempo, terminando com as zonas mistas, criando claramente a definição da zona portuária e da zona residencial, uma convivência muito mais saudável entre essas atividades, ambas muito importantes. O porto é a nossa vida econômica e viver bem é uma das necessidades de qualquer cidade desenvolvida. Enfim, isso tudo foi transformando o Santos naquilo que ela é hoje. O que incomoda, eu percebo isso, escuto as pessoas, a crítica, são principalmente a altura dos prédios, a altura dos empreendimentos. Qualquer cidadão atento que visitar os grandes centros urbanos de Santos, capitais de vários estados no norte, no nordeste, cidades médias de São Paulo, cidades médias de outros estados, perceberá o mesmo fenômeno, ou seja, a atração da indústria imobiliária pelos centros urbanos já
consolidados. E por quê? Porque também, coincidentemente com o novo plano, surgiu uma nova era de crédito para o setor imobiliário, coisa que eu, quando quis adquirir meu primeiro imóvel, não tinha financiamento bancário de 30 anos e 35 anos, não tinha. Então, esse tipo de aquisição era quase inacessível para a maioria da população. Esses dois fatores criaram esse fenômeno de transformação de Santos, que eu não vejo de forma negativa, muito pelo contrário, acho que podemos discorrer disso. Doutor Papa, eu peço a sua licença, Rodolfo, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Apoiar a cultura é valorizar as nossas raízes, é dar valor à nossa gente. Preservar nossas imagens, nossas cores, é você fazendo parte da história. E aqui na Pinacoteca, todo este acervo precisa da sua ajuda. Empresas de todos os tamanhos podem ter o selo de Empresa Amiga da Pinacoteca. É fácil participar. Ligue 3288-2260. Apoiar a arte faz bem. Você ganha, porque a sociedade ganha. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 22 de julho, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimento da Sabesp, João Paulo Tavares Papa, e o colega jornalista e consultor econômico, Rodolfo Amaral. E agora tem uma pergunta de internauta, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Chico. O Mário do Marapé enviou uma pergunta através do e-mail je@enfocecom.com.br ao Papa. Ele quer saber o que o senhor achou sobre a nova lei da Prefeitura que visa premiar o funcionário pelo seu empenho no trabalho. Não conheço o Mário, né? Mário do Marapé. Obrigado pela pergunta, Mário. Eu não conheço profundamente os termos, os detalhes desse novo dispositivo legal, mas em princípio eu acho bom, porque tudo aquilo que puder ser feito para transformar o serviço público, aliás, as ruas, né? Não, eu não preciso, isso é uma redundância até, mas transformar os serviços públicos em serviços de qualidade, especialmente em áreas essenciais, como saúde, como educação, assistência social, enfim, é muito bem-vindo no Brasil inteiro, não apenas em Santos. O servidor público é a essência do serviço público bem feito, né? Eu costumava dizer como prefeito e, portanto, não estou inovando nesse momento. A essência de uma administração boa, com qualidade, eficiente, não é o prefeito, os secretários apenas, né? Se costuma dar uma grande importância, uma grande relevância aos governantes, aos dirigentes, são importantes, mas o serviço público depende basicamente da sua massa de trabalhadores. Os servidores, portanto, é fundamental termos servidores competentes, qualificados e motivados. Nós, durante a nossa administração, procuramos fazer todo o esforço possível, aliás,
No início desse ano recebi críticas a respeito disso, que concedi demais ao funcionalismo, críticas que eu rebato, né, veementemente, não concedi demais de forma alguma, ao contrário. Durante 8 anos, o compromisso firmado da minha parte com os servidores foi religiosamente cumprido. Recuperar perdas, não permitir novas perdas, criar dispositivos para que a inflação não corroesse o salário dos servidores. Só para você ter uma ideia, em 8 anos de administração, nós tivemos um índice acumulado de inflação de 54% e repassamos 90% aos servidores. Por quê? Porque nós tínhamos perdas acumuladas, perdas históricas, então gradativamente essas perdas foram sendo recuperadas e a inflação, o mínimo, a inflação do ano, recolocada nos salários. Criamos outros dispositivos, 11 concursos públicos, mais de 5.600 funcionários nomeados em 8 anos. Criamos o plano de carreiras. Nomeados por concurso. Nomeados, mais de 5.000, aliás, para ser preciso, 5.706 funcionários designados, novos funcionários designados por concurso público, né, nos 11 concursos que foram promovidos ao longo do meu governo, ou seja, uma aposta clara, objetiva, sincera, né, no funcionalismo público, no servidor público. Além disso, o plano de carreiras, que está sendo implementado aos poucos, foi aprovado ano passado, criou uma carreira mais atrativa para o servidor santista. A prova disso, Chico, é que quando a Prefeitura de Santos, hoje, abre um concurso público, tem milhares, às vezes centenas de milhares de profissionais do Brasil inteiro prestar concurso aqui, para todas as áreas. Aos poucos, portanto, a carreira do serviço público em Santos se tornou mais atrativa. Mas há queixas de professores, doutor Papa. Ocasionalmente eu escuto uma observação ou outra, uma crítica ou outra, até fruto da desinformação, essa em particular com relação ao Estatuto do Magistério. Foi uma grande conquista do Magistério Santista, a última versão do plano diretor, que, aliás, os professores ajudaram a redigir, né, ajudaram durante a execução desse plano. Apenas que nós puxamos, essa é a grande crítica, eu acho, eu considero mais, na verdade, um elogio, né, reforço de que o plano foi bem sucedido e foi mais justo, o mais justo possível. Nós tínhamos, entre as propostas para os professores, exclusivamente para os professores, um dispositivo que procurava premiar com salários, né, com gratificações, o servidor que se esforça mais em se qualificando, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Esse dispositivo que foi proposto pelos professores, né, ele foi colocado na legislação e eu estendi a todos os demais servidores em nível universitário, porque eu acho importantíssimo também que os médicos, que os enfermeiros, que os advogados, que os engenheiros da Prefeitura de Santos invistam nas suas carreiras, fazendo cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Essa foi a única alteração, eu diria, o único benefício, que inicialmente estava reservado apenas para o magistério, para os professores, e que eu achei correto, justo, não me arrependo, estender aos demais professores. Demais, o plano de carreira da Prefeitura de Santos, ele restabelece, eu diria, uma condição mais justa com os servidores. E a Prefeitura de Santos tem todas as condições, no seu orçamento, na sua arrecadação, de honrar o plano e de fazer até mais, como está fazendo nesse momento o prefeito Paulo Alexandre, criando, além do plano, um outro dispositivo, uma espécie de um bônus por desempenho. Né? Acho que é muito bem-vindo tudo que reforçar a qualidade do serviço público. Rodolfo Amaral. Prefeito, não há dúvida de que, do ponto de vista financeiro, vários avanços ocorreram, principalmente em relação ao servidor público, como também é verdadeiro que no período de 2005 a 2012, quando o senhor foi prefeito de Santos, a economia brasileira deu um salto de recuperação econômica e, evidentemente, os municípios em todo o Brasil tiveram um avanço da sua chamada receita corrente líquida em relação aos dispêndios em geral. Só que me parece que essa festa aí, esse período próspero, está chegando ao fim e
já é sentido no exercício atual aí queda de arrecadação em âmbito federal e vem o processo em escala e isso deve bater aí na porta das prefeituras com mais intensidade. É verdade também que muitos projetos que o seu governo concebeu previam, alguns deles, contrapartida de recursos próprios, entre os quais eu cito o Santos Novos Tempos, que tem um desafio enorme pela frente, mas também deverá se consolidar num cenário econômico diferente do país. Quer dizer, como é que o senhor vê, principalmente os próximos anos do atual prefeito, dentro de um cenário que não vai ser tão maravilhoso quanto aquele que o senhor pegou? Bem, eu não sei se o cenário foi tão maravilhoso assim durante 8 anos, mas foi bom, né? Eu me recordo, Rodolfo, que em 2008 havia também uma perspectiva de uma crise econômica gigantesca. Aliás, a crise ocorreu em boa parte do mundo e no Brasil houve também uma certa retração econômica, mas o Brasil conseguiu superar pelas suas condições, pelas circunstâncias da época. As circunstâncias econômicas, os marcos econômicos se alteraram profundamente nos últimos anos. Nós estamos vendo isso, a inflação voltar, nós estamos vendo as reservas cambiais brasileiras se esgotando, enfim, é um novo momento. E a administração pública, federal, estadual e as municipais terão que se adequar. O que um município como Santos não poderia se permitir naquele cenário dos últimos anos, um cenário otimista, um cenário econômico positivo, a arrecadação santista nos últimos 8 anos teve a receita própria, teve um aumento real de 60%. O que nós, num cenário como esse, não poderíamos fazer poupança, né, para a cidade. Isso não existe. Nós tínhamos obrigação de alavancar projetos estruturantes de desenvolvimento e projetos que façam justiça à parte da população, como é o caso do programa Santos Novos Tempos. Existe sim, o Rodolfo está certo, existe uma contrapartida local, né, de receitas do próprio município, importante no Santos Novos Tempos, mas ela não é majoritária. Na verdade, na obtenção do primeiro financiamento junto ao Banco Mundial, um financiamento de 44 milhões de dólares, que alavancou todo o programa Santos Novos Tempos, nós temos uma contrapartida igual de 44 milhões de dólares do Caixa, portanto, do Tesouro Municipal. Mas é preciso lembrar também, Rodolfo, que foi esse primeiro financiamento que alavancou o que é o Santos Novos Tempos hoje, com mais de 700 milhões de reais, a maior parte desses recursos a fundo perdido do governo federal, através do PAC Habitação, no primeiro momento, e do PAC Drenagem. Esta cidade tão reconhecida, tão bonita, tão desenvolvida, convive ainda na Zona Noroeste, na região do Dique, com 5.700 famílias morando em palafitas precárias em cima de mangue, sem saneamento básico, numa condição de absoluta insegurança. Né? Nós temos que torcer, rezar, nos esforçar para não termos novos incêndios naquela região. Muitas vezes, já ocorreu, no meu governo, inclusive, de crianças muito pequenas caírem naquele mangue e virem a óbito, falecendo diante da precariedade dessa situação. Eu considero que esse é o maior programa, o programa mais importante de Santos nesse momento. Não é aprimorar a infraestrutura, a boa infraestrutura que nós já temos na região leste da cidade, mas resolver esse grave problema, eu diria assim que é uma dívida que a sociedade santista tem com essas 5.700 famílias. O programa Santos Novos Tempos está estruturado para resolver definitivamente tudo isso. As moradias estão sendo construídas. Recentemente eu vi uma notícia, me deixou intrigado, otimista, mas intrigado por outro lado. A notícia dizia que começava a primeira fase do programa Santos Novos Tempos. Intrigado porque o programa Santos Novos Tempos já começou há 4 anos. Né? Esse programa, para quem o conhece bem, ele tem, na sua primeira etapa, a transferência das famílias. Ou seja, as pessoas que moram nas palafitas, e são milhares, saem das palafitas, passam a morar em novos edifícios habitacionais. Pois bem, a primeira fase é a construção do edifício habitacional.
E eles estão sendo construídos aos milhares na zona noroeste de Santos. Para construir um conjunto habitacional na zona noroeste de grandes dimensões é preciso adquirir terrenos, conseguir financiamento, aprovar projetos e construí-los. Então, a primeira fase, eu insisto nisso, viu, Francisco, quando tiveram uma oportunidade de falar um pouco mais detalhadamente do programa, esse programa começou há 4 anos, aliás, começou há 6 anos, quando nós passamos a buscar o financiamento, começamos a buscar o financiamento internacional junto ao Banco Mundial. Pois bem, o projeto Santos Novos Tempos está em pleno andamento. Milhares de famílias já saíram do mangue, da palafita, já estão em local seguro, no seu apartamento próprio. Nesse momento, e a notícia da semana passada, né, uma notícia que eu tive extraoficialmente, mas acredito que nos próximos dias já estará por aí, o Banco Mundial já aprovou, já deu o seu referendo, a próxima etapa, que é a etapa de drenagem. Agora começam as obras físicas de recuperação da infraestrutura. É a segunda fase, portanto. Que são canais, avenidas novas, grandes estações elevatórias de água para resolver definitivamente o problema das enchentes da Zona Noroeste. E essas obras estão sendo realizadas aonde? Nos espaços físicos de onde saíram essas milhares de famílias. Então, esse programa tem uma lógica, esse programa foi considerado pelo Banco Mundial programa modelo para a América Latina, modelo. Né? Na última reunião do banco no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, o programa Santos Novos Tempos foi tido como um modelo, porque o que vai acontecer em Santos pode ser replicado em todas as favelas litorâneas do Brasil. Então, está em pleno andamento, agora começam as obras físicas e o financiamento, Rodolfo, a base de sustentação financeira para tudo isso está garantido com recursos do PAC e do Banco Mundial. A cidade terá que fazer um esforço muito grande para fazer a contrapartida, pagar a contrapartida. Isso é um financiamento de 30 anos, com carência de 5 anos. O resto é fundo perdido, a maior parte. E terá que fazer um esforço ainda maior, e é isso que eu acho que é a principal missão do atual governo, de realizar essas obras. Porque não são obras simples, você tem o recurso, tem o projeto, mas realizar obras nas condições que nós estaremos realizando, estamos realizando na Zona Oeste, é um grande desafio para os engenheiros, para o corpo técnico da Prefeitura de Santos. Doutor Papa, peço a sua licença, Rodolfo, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
Cássia da Pompeia, ele enviou uma pergunta. Papa, o senhor acha que era necessário o fechamento do Coliseu por 1 ano para reformas? Essa é uma polêmica daquelas. Eu gostaria de ter um programa só para falar do Coliseu. Não vai ser possível, não será possível, né? Coliseu, primeiro eu considero o Coliseu uma joia, Cássia, uma joia da cultura desse estado e desse país. Durante os 7 anos em que ele esteve ativo, recebeu mais de 100 mil pessoas de público, recebeu centenas de grandes espetáculos, artistas internacionais, locais. O livro de visitantes do Teatro Coliseu tem os registros do que pensaram e do que sentiram esses grandes artistas ao se apresentar no Teatro Coliseu. Ficaram lá os registros elogiosos a respeito da estrutura do teatro. O teatro é um espetáculo, mas tem lá seus problemas também. É uma instalação muito antiga, foi recuperada às duras penas. Na verdade, a grande crítica de que a obra levou 10 anos e ficou cara, né? Em primeiro lugar, ela não ficou cara. A obra teve o custo que deveria ter nas circunstâncias em que ela foi tocada. E é uma obra que, de fato, levou 10 anos. E eu acho que o Rodolfo Amaral, como secretário de Economia e Finanças da época, deve lembrar bem que, primeiro, essa obra foi projetada e licitada. O contrato foi assinado pelo governo Davi Capistrano. Naquele final de governo, onde as condições econômicas, financeiras da prefeitura eram terríveis. Sim. Basta dizer que quando nós iniciamos o governo em 97, nós não conseguimos pagar os salários dos servidores. Então, o planejamento do Coliseu foi feito numa condição financeira muito precária da prefeitura. Muito bem, o prefeito que sucedeu o prefeito Davi Capistrano, Beto Mansur, tentou tocar a obra nas condições que ele tinha e com recursos do DAD. E é também notório, está registrado na imprensa, que os recursos do DAD na administração do prefeito Beto Mansur vinham a conta-gotas. Recentemente eu vi uma reportagem negando isso, mas não dá para negar a história. Os recursos não vinham. A obra foi paralisada inúmeras vezes. Eu aqui não deveria nem estar falando sobre isso, porque não fui prefeito da época. Me coube apenas concluir a obra do Coliseu e o que eu fiz em exatamente 12 meses, inaugurando no dia 26 de janeiro de 2006. Bom, então a obra teve diversas paralisações, por isso os aditamentos, o custo, a inflação do período, o fato de ser uma restauração, uma reforma, tudo previsto dentro do contrato, mobiliário, equipamentos, cortinas, toda a decoração, tudo isso fazia parte também do contrato original. Só a título de esclarecimento, nem a desapropriação que foi feita na administração anterior do Davi Capistrano, no valor de R$600 mil do prédio, foi paga no primeiro governo do Beto Mansur. Então, o Beto teve grandes dificuldades para tocar aquela obra, porque que prefeito, Francisco, não gostaria de inaugurar um teatro com essa importância no seu mandato, terminar logo a obra? Tal. O teatro que é referência para o país, um teatro operístico. Só quem não gosta de cultura, de arte, de música... Desculpe até o desabafo aqui, mas... contra o Coliseu. Mas o Beto Mansur não terminou o teatro, a recuperação no seu governo, porque não teve recursos, não teve meios para fazê-lo. Eu lembro que quando eu comecei o governo, recebi um telefonema do governador Geraldo Alckmin, que me pediu empenho para terminar, e nós fizemos um esforço gigantesco para terminar no primeiro ano, com recursos do Caixa, do Tesouro Municipal, e com poucos recursos, mas alguns ainda do DAD. Pois bem, eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte dessa história toda do resgate do Teatro Coliseu. Ele tem alguns problemas. O principal problema dele é um problema de concepção, de projeto. É o telhado sobre o palco. É preciso que as pessoas entendam que o telhado do teatro, de todo o edifício, é um telhado imenso. Mas os arquitetos quiseram inovar no telhado sobre o palco. Fizeram uma inovação ali, é uma estrutura espacial, tubular, né, de aço, e um telhado muito plano. Esse telhado, desde a inauguração, com chuvas muito fortes, cria uma lâmina d'água, empoça e, eventualmente, tem que ser uma chuva muito forte, ele acaba gotejando no palco. Isso ocorreu durante esse tempo inteiro. Nós tentamos dar solução,
com pequenas manutenções, reformas, mas a questão é de projeto mesmo. Então, fazer a substituição desse telhado ou mexer na inclinação, enfim, é importante, necessário e deve ser feito. Se esse trabalho leva 1 ano, 2 anos ou alguns meses, eu não tenho condição nesse momento de mensurar. Agora, o ar-condicionado, consertar o ar-condicionado, poderia ter, isso que eu estou dizendo aqui, disse ao prefeito Paulo Alexandre, poderia ter sido feito num tempo menor, mas a administração atual decidiu fazer também uma substituição de todo o sistema de ar-condicionado, aí o tempo será maior e o custo maior. De qualquer maneira, o prefeito encontrou parcerias no setor privado, isso, portanto, não terá custos adicionais ao caixa municipal. O meu desejo é que o Teatro Municipal volte a funcionar o mais rapidamente possível para que a gente possa usufruir daquele espaço, ter o prazer de voltar a frequentar o Teatro Coliseu. Olha, nós teríamos muito a conversar, viu, Rodolfo? Mas já estamos mais ou menos no limite. Eu queria agradecer aqui o Uriel Vilas Boas, colega jornalista que encaminhou diversas perguntas ao Dr. Papo, que serão encaminhadas a ele. Mas ele pergunta aqui rapidamente o seguinte: senhor ex-prefeito Papo, no ano que vem o saudaremos como deputado estadual ou federal? Rapidamente, prefeito, por favor. Uriel, 2 minutinhos só. Você sabe perfeitamente, você que é um homem da política, né? Um homem consciente dos problemas políticos brasileiros, você sabe que o Brasil vive um dos maiores problemas brasileiros, na minha opinião, é que esse país vive em eleições. As pessoas acordam, dormem, trabalham, tudo em função da próxima eleição. E eu, como disse aqui, Francisco, no programa que estive aqui na estreia, me recuso a fazer esse caminho. Nesse momento, eu estou servindo ao Estado de São Paulo, ajudando na Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, na Sabesp, trabalhando como técnico, fazendo o máximo possível, inclusive para ajudar a Baixada Santista através do programa Onda Limpa, que é uma grande conquista para o litoral todo de São Paulo. E na minha profissão, eu tenho profissão, graças a Deus, que é trabalhar, e estou trabalhando na área de engenharia sanitária. O ano que vem é o momento de que eu vou me permitir fazer essa reflexão. Se é o caso, se vale a pena, se a Baixada Santista precisa, ou se eu posso eventualmente, se eu tenho condições de reforçar a representação da Baixada Santista no Parlamento, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal. De qualquer maneira, acho que as pessoas que estão na área pública devem, em primeiro lugar, mostrar resultados, trabalhar, fazer aquilo para que estão destinadas. Nesse momento, Uriel, não estou fazendo campanha política, não estou pedindo voto, não estou preocupado com isso, estou muito preocupado com o país, né? Com as circunstâncias que o nosso país, infelizmente, preocupa todos nós. Se colocou em função de falta de postura política. Doutor Papo, as demais perguntas do Uriel eu vou encaminhar para que o senhor responda diretamente para ele, tá certo? Rodolfo Amaral, teria muito a perguntar, mas infelizmente, Rodolfo, somos limitadíssimos pelo tempo e estamos chegando ao final. Muito obrigado, doutor Papo, pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado, nosso comentarista, Rodolfo Amaral. E eu queria aqui mandar um beijo todo especial para uma telespectadora assídua, a dona Edith Pires Gonçalves Dias, que é uma que nos acompanha sempre. Ela, um beijo, ela que é uma referência desta cidade e qualifica muito a nossa audiência. E assim chegamos ao final desta edição. Amanhã estaremos de volta, 8 horas, para mais um Jornal em Foque. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.